A ética prática lida, em grande medida, com questões controversas e polêmicas. A interrupção voluntária da gravidez é uma delas, e talvez seja hoje uma das discussões mais acirradas nesta área. E é sobre ela que vamos falar hoje. Mas antes de adentrar no tema, eu gostaria de fazer uma breve observação sobre como é possível tratar filosoficamente a questão e sobre como os filósofos e as filósofas a tratam. A questão do aborto voluntário tem inúmeras facetas e pode ser estudada a partir do direito, analisando e comparando a jurisdição que trata do assunto, a partir da psicologia, mostrando os efeitos psicológicos causados por uma interrupção da gravidez, pelo fato de isto ser proibido ou permitido, ou ainda pela continuação de uma gravidez não desejada. Ela pode também ser estudada na antropologia e na sociologia, e aí se trata de levantar os dados e descobrir quem aborta e quando, como são feitos os procedimentos, ou como culturas e sociedades distintas lidam com a interrupção voluntária da gravidez. O tema pode, claro, também ser objeto de estudo de inúmeras outras áreas. O tratamento filosófico da questão, no campo da ética, vai questionar especificamente se a prática é moral ou imoral, se ela é correta ou incorreta. As duas principais posições no debate são a assim chamada posição pró-vida, que diz que a interrupção voluntária da gravidez é imoral e por isso tende a argumentar que o aborto voluntário deve ser proibido e criminalizado, e a assim chamada posição pró-escolha, que diz que a interrupção voluntária da gravidez não é imoral e que, portanto, as mulheres que decidem não levar uma gestação adiante devem ter o direito a esta opção e acesso aos meios disponíveis para fazer este procedimento com segurança. Elas tendem, por conseguinte, a argumentar que a prática deve ser descriminalizada e legalizada. Ser descriminalizada significa que ninguém deve sofrer uma punição por praticá-la. Ser legalizada significa basicamente que o sistema de saúde deve oferecer algum suporte a quem decidir interromper de forma voluntária uma gestação. Mas entre essas duas posições há também possibilidades intermediárias. Por um lado, aquelas que admitem a moralidade do aborto em determinadas situações, por exemplo, quando a continuação da gestação coloca em risco a vida da gestante, quando a gravidez é o resultado de um estupro, ou quando o feto sofre de anencefalia, uma má formação cerebral. E por outro, aquelas que admitem a correção da interrupção voluntária da gravidez durante alguns estágios da gestação, quase sempre nas primeiras semanas, ou bem antes de ser detectado batimentos cardíacos, ou bem antes de ser detectada atividade cerebral, ou ainda enquanto o feto não tiver condições de subsistir sem o auxílio materno. Pois bem, os filósofos e as filósofas, ao examinarem os argumentos pró-vida e pró-escolha, costumam abstrair dos contextos específicos para assim se concentrar apenas nas razões, nos motivos e justificações dadas por cada posição. Isto, sem dúvida, é uma escolha válida, mas tem seu custo. É válida porque é necessária para testar os argumentos, levá-los até suas conclusões e ver o quanto são sustentáveis. Tem seu custo, pois acabam por negligenciar os danos de cada uma das posições e eventuais omissões sobre suas consequências. A discussão sobre o aborto voluntário não é um debate sem consequências. Afinal, mulheres são presas, condenadas ou passam por processos jurídicos por isso. E pior, muitas delas morrem por procedimentos mal feitos ou ficam com sequelas, lesões e mutilações. Vejamos tudo isto de forma mais minuciosa. De acordo com a Pesquisa Nacional sobre o Aborto de 2016, conduzida por uma equipe de pesquisadores da Universidade de Brasília, aproximadamente 1 em cada 5 mulheres realiza ao menos um aborto induzido ao longo de sua vida reprodutiva. Isso significa que cerca de 500 mil mulheres interrompem voluntariamente uma gravidez a cada ano, e que o número de mulheres que já fizeram ao menos um aborto induzido é de mais de 4,5 milhões.
O procedimento mais usual é a interrupção da gravidez por meio da ingestão de medicamentos, em geral, o misoprostol, mais conhecido por Cytotec, que costuma ser também o procedimento mais seguro, sendo, inclusive, adotado em alguns países em que a prática é legalizada, em geral com uma combinação com outro medicamento, o mifepristone. Ainda assim, a pesquisa estima que cerca de metade das mulheres precisaram ser internadas para a finalização do procedimento, em especial para a curetagem uterina. A pesquisa demonstra também que o grupo de mulheres que interrompem voluntariamente uma gestação é heterogêneo. Cito o artigo em que os resultados são apresentados. É possível observar que o aborto no Brasil é comum e ocorreu com frequência entre mulheres comuns, isto é, foi realizado por mulheres A. De todas as idades, ou seja, permanece como um evento frequente na vida reprodutiva de mulheres há muitas décadas. B. Casadas ou não. C. Que são mães hoje. D. De todas as religiões, inclusive as sem religião. E. De todos os níveis educacionais. F. Trabalhadoras ou não. G. De todas as classes sociais. H. De todos os grupos raciais. I. Em todas as regiões do país. E J. Em todos os tipos e tamanhos de município. Fecho citação. Apesar disso, a pesquisa indica que a maior prevalência entre mulheres de baixa escolaridade das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, entre mulheres não brancas. A pesquisa indica ainda que é mais comum o aborto induzido entre mulheres jovens, diminuindo a incidência ao longo da vida reprodutiva. Como a realização de aborto induzido é crime no Brasil, exceto em casos de estupro, de risco de vida para a gestante e de anencefalia fetal, os dados que temos sobre o assunto são pouco confiáveis. A Pesquisa Nacional sobre o Aborto faz uma estimativa a partir de uma coleta de dados que utiliza o procedimento da urna e entrevistas face a face. Os pesquisadores também ressaltam que foram entrevistadas apenas mulheres alfabetizadas e que vivem em ambiente urbano, incluindo pequenas cidades. Eles notam ainda que é provável que os dados estejam subestimados e que o número de procedimentos abortivos no Brasil seja maior. Há outras formas de estimar a quantidade de interrupções voluntárias de gestação. A mais conhecida delas é multiplicar por algum fator específico a quantidade de procedimentos de curetagem realizadas durante um período. Uma pesquisa de 2015 calculou que em 2013 teria havido entre 680 mil e 865 mil abortos induzidos no Brasil, um número bastante superior ao estimado pela Pesquisa Nacional sobre o Aborto. Novamente, por conta da proibição, os dados não são confiáveis. O mesmo se dá com o número de mortes, mutilações e outros danos decorrentes de procedimentos mal-sucedidos. Ainda assim, sabemos que ao menos 700 mulheres perderam a vida no Brasil ao tentarem interromper uma gestação entre 2006 e 2015, de acordo com dados oficiais. É muito provável que o número real seja várias vezes maior. Eu não encontrei estimativas de outros danos, como mutilações ou outras sequelas. Não obstante, é preciso notar alguns dos efeitos colaterais da criminalização do aborto. 1. Por conta disto, não temos dados seguros e confiáveis, o que impede o sucesso de políticas públicas focadas para conter ou diminuir as gestações indesejadas. 2. As interrupções voluntárias são feitas de forma precária e insegura, sem o devido acompanhamento médico, resultando em danos diversos para as mulheres que se submetem aos procedimentos. E 3. Cria-se um mercado ilegal e desregulado para a realização dos procedimentos, assim como para o tráfico de remédios, que resulta em preços exorbitantes para remédios de origem duvidosa e procedimentos mal feitos. O Brasil não é, claro, o único país do mundo a adotar legislações restritivas sobre o assunto. No capítulo sobre aborto, em seu manual de ética, Barbara McKinnon e Andrew Fiala afirmam que
Cito-os. Mais de 40 milhões de abortos são realizados a cada ano em todo o mundo. Destes, 21,6 milhões são considerados inseguros, a grande maioria nos países onde o aborto é ilegal ou altamente restrito. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mortes devidas ao aborto inseguro permanecem perto de 13% de todas as mortes maternas, com 47 mil mulheres morrendo a cada ano de complicações de abortos inseguros. Fecha citação. A própria história do aborto induzido é curiosa. Na verdade, o aborto induzido foi permitido ou tolerado durante séculos. A própria Igreja Católica demorou a se preocupar com o assunto. Tomás de Aquino foi um dos primeiros a se demorar na questão de se um feto já teria alma. Em caso positivo, a interrupção voluntária de uma gestação deveria se tornar equiparável a um assassinato. Mas ele próprio não chegou a esta conclusão. Assim, a Igreja tolerou a realização de abortos até 1869, durante o papado de Pio IX, quando passou a considerar a vida humana como dotada de alma desde a concepção. Por isso é só muito tardiamente que se passou a disseminar leis proibindo e criminalizando o aborto voluntário, por exemplo, nos Estados Unidos. Isso só ocorreu na década de 1880. Em resumo, no século XIX começaram a se disseminar legislações proibindo o aborto, e no século XX o movimento foi o inverso. O direito ao aborto foi concedido na União Soviética em 1920. Em 1936, o breve regime republicano na Catalunha também concedeu o direito, restrito às 12 primeiras semanas de gestação. Em 1938, foi a vez da Suécia. Depois de um longo período sem avanços nas legislações, a partir do final dos anos 60, diversos países afrouxaram suas restrições ao aborto legal ou legalizaram integralmente a prática, incluindo boa parte dos Estados Unidos da América, o Canadá, grande parte da Europa, inclusive Alemanha, França e Reino Unido, além de partes da Ásia, como a China e da Oceania, caso da Nova Zelândia e da Austrália. Deste modo, a maior parte dos países em que o aborto voluntário segue sendo considerado como um crime está na América Latina, com as exceções dos países Uruguai, Argentina e Cuba, onde o aborto está legalizado, da África, com exceção da África do Sul, Moçambique, Cabo Verde e Tunísia, e no Oriente Médio e no Sul da Ásia. Na grande maior parte dos países em que o aborto está legalizado, ele deve ocorrer nas 12 ou 14 semanas iniciais de gestação. A interrupção voluntária da gravidez provoca intensos debates filosóficos. Em sua imensa maioria, eles tratam de dois assuntos correlacionados. O primeiro é se a prática é moral ou imoral, correta ou incorreta, e, portanto, se deve ser incentivada, admitida, tolerada, restringida ou proibida. O segundo é sobre o momento em que o nascituro passaria a ter um direito à vida ou alguma noção de dignidade, de modo que deva ser considerado como uma pessoa humana como qualquer outra. Este segundo assunto exige algumas tecnicidades para a compreensão do debate. Comecemos por elas. De modo muito resumido, e seguindo um esquema delineado por Barbara McKinnon e Andrew Fiala em seu manual de ética, podemos dividir o desenvolvimento do nascituro em algumas fases. Quando o óvulo é fecundado por um esperma, é produzido um zigoto. O zigoto se transforma ao longo da primeira semana em um blastocisto. O blastocisto, por sua vez, dá origem ao embrião, fase que dura da segunda até a 8ª semana. Por fim, o embrião se torna um feto a partir da 9ª semana de gestação. O batimento cardíaco só passa a ser detectado em fetos a partir da 12ª semana, mesmo momento em que é detectada a atividade cerebral. O seu sistema nervoso só é suficientemente desenvolvido a ponto de sentir dor a partir da 20ª semana, e o feto passa a ser viável, isto é, pode sobreviver fora da mãe a partir da 24ª semana de gravidez. É muito complicado definir o ponto exato em que o nascituro se torna uma pessoa,
Desde a antiguidade se debate qual o momento em que ele passaria a ter uma alma, o termo usado para designar o espírito que encarnaria no corpo. Evidentemente, não precisamos adotar este linguajar dualista e, de certo modo, metafísico para tratar do assunto, mas cabe notar que há aqui grandes convergências. Quem argumenta que a vida é sagrada desde o momento da concepção, ou que já um zigoto é uma pessoa, a posição hoje adotada pela Igreja Católica e por muitas outras instituições religiosas, em geral afirma que ele já é dotado de um código genético que lhe confere boa parte das características futuras e, portanto, que ele tem direito a este futuro. Quem adota esta posição precisa considerar o uso da pílula do dia seguinte como sendo um aborto como os demais, ainda que feito na incerteza de se ter, de fato, gerado um zigoto. Quem argumenta que o feto passa a ser uma pessoa a partir do momento em que tem atividade cerebral, considera que a vida humana é dotada de valor em boa medida pelo uso da razão, e que só por isso um corpo humano vivo é uma pessoa. Cabe notar que a doação póstuma de órgãos só é possível por causa da adoção do pressuposto de que a vida humana finda, ou bem com o cessar da atividade cerebral, ou bem com o cessar dos batimentos cardíacos, ainda que outros órgãos estejam funcionando. Isto constitui um trunfo considerável para essa posição, uma vez que quem defende que a vida humana já constitui uma pessoa antes mesmo da atividade cerebral e do batimento cardíaco, deveria rejeitar a possibilidade da doação póstuma de órgãos, uma vez que o indivíduo dado como morto precisaria ser ainda considerado como estando vivo. Isto é, repetindo para evitar ambiguidades, quem defende que desde a concepção o nascituro é uma pessoa, ainda antes desse nascituro ter atividade cerebral e batimentos cardíacos, precisa equiparar a pessoa humana à vida simples de um zigoto ou embrião. Neste caso, ele teria que recusar a possibilidade de doação póstuma de órgãos, equiparando isto a um crime de assassinato, tal como que ocorreria ao interromper voluntariamente uma gestação. Já quem defende que a pessoa humana surge quando o feto passa a se desenvolver e apresentar batimentos cardíacos e atividade cerebral, pode aceitar e estimular a doação póstuma de órgãos, uma vez que pode reconhecer como morto um indivíduo cujo coração não bate mais ou cujo cérebro deixa de estar ativo. Mas há ainda quem defenda um estágio um pouco mais desenvolvido de atividade cerebral, em que o sistema nervoso já esteja minimamente formado a ponto de o feto sentir dor. Ou, por fim, quem defenda o limiar decisivo como aquele onde o feto ganha viabilidade, podendo sobreviver mesmo fora do útero da mãe. Este ponto é particularmente importante, pois há quem defenda que a gestante não pode ter a obrigação de manter uma criatura viva contra a vontade dela. O segundo assunto filosófico que trata da questão do aborto é se ele é um ato imoral ou não. Para apresentar este assunto, vou me limitar a resenhar, de forma demasiado breve e sumária, o argumento dos 3 artigos que são, provavelmente, os mais citados e debatidos nesta área. O primeiro, de Dom Marques, é uma defesa de que o aborto induzido é quase sempre um ato imoral, pois priva alguém de seu futuro. O segundo, de Mary Ann Warren, argumenta que fetos, embora sejam seres humanos, não são pessoas, e por isso não é imoral abortar. O terceiro, de Judge Thompson, é uma defesa de que o aborto não é imoral mesmo se um zigoto, um embrião ou um feto fossem consideradas como pessoas dotadas de direito à vida. Uma das defesas mais enfáticas e conhecidas da posição pró-vida foi feita pelo filósofo norte-americano Dom Marques, no artigo Por que o aborto é imoral, publicado em 1989 no Journal of Philosophy. Dom Marques argumenta que uma vida é valiosa por causa da expectativa de futuro, isto é, de acordo com ele, é errado matar alguém, pois se estaria privando esta pessoa de seu futuro. Uma vez que a expectativa de futuro que torna errado matar, não há maiores diferenças entre matar um feto, uma criança ou um adulto. O argumento de Marx admite a possibilidade de abortar antes da individuação do embrião, por conseguinte, nada objetaria contra a pílula do dia seguinte, assim como permite a eutanásia ativa, pois o doente terminal não teria mais futuro algum. Assim, ele também não precisa condenar a doação póstuma de órgãos,
uma vez que o doente terminal não tem mais futuro algum. Afinal, ele poderia até sugerir a doação sem ter que esperar pela morte cerebral ou cardíaca do paciente. Não obstante, o argumento pró-vida de Dom Marx é problemático em alguns pontos. O maior deles é certa equiparação entre agir ativamente para retirar a vida de alguém e deixar de fornecer os meios necessários para a subsistência desta vida. Isso são duas coisas muito diferentes. Por exemplo, uma gestante pode privar um nascituro de seu futuro ao interromper a gestação, ao impedir que ele siga recebendo algo de que necessita para se desenvolver. Mas ela também pode privar uma criança de seu futuro ao interromper, digamos, uma doação que concede periodicamente uma instituição de caridade, sem que isso seja considerado uma ação imoral. Qual seria a diferença? Em ambos os casos, um futuro foi interrompido. Ademais, se não é o ato de matar que é moralmente errado, e sim o de privar alguém de seu futuro, então não há maiores diferenças entre assassinar alguém, de forma intencional, e alterar regras ou promover políticas que privem pessoas de seus futuros. Isto é, seria tão imoral matar alguém quanto relaxar alguma legislação de trânsito ou ainda sanitária, pois em ambos os casos, futuros seriam perdidos. Notem, pode muito bem ser moralmente errado matar alguém e tolerar que se dirija em alta velocidade sem que isso seja equiparável, isto é, sem que se considere os dois casos como moralmente iguais, embora ambos os casos sejam considerados como moralmente condenáveis. O segundo artigo é o de Mary Anne Warren, uma filósofa norte-americana. Em 1973, ela publicou o artigo sobre o status moral e legal do aborto no periódico The Monist. O argumento dela consiste na afirmação de que, em geral, se faz uma grande confusão entre seres humanos e pessoas. Seres humanos são todos aqueles que compartilham conosco a imensa maior parte de seu código genético. Zigotos, embriões e fetos são seres humanos. Pessoas são algo mais do que isso. De acordo com ela, pessoas são, necessariamente, dotadas de 1. Consciência, 2. Raciocínio, 3. Atividade automotivada, 4. Capacidade de se comunicar e 5. Presença de autoconsciência e conceitos de si mesmo. De acordo com Warren, apenas pessoas participam da comunidade moral, tendo direitos morais completos. Zigotos, embriões e fetos, embora dotados de código genético humano, não teriam nenhuma das 5 características elencadas e, por isso, não poderiam ser consideradas como pessoas. Em suas palavras, portanto, nos aspectos relevantes, um feto, mesmo que seja bem desenvolvido, se parece menos com uma pessoa do que a média dos mamíferos maduros, na verdade, da média dos peixes. Eu penso que uma pessoa racional tem de concluir que se o direito do feto à vida é baseado em sua semelhança com uma pessoa, então não se pode dizer que tenha mais direito à vida do que, deixe-nos dizer, um pequeno peixe recém-nascido, que também parece ser capaz de sentir dor. Sendo que um direito de tal magnitude nunca poderia se sobrepor ao direito da mulher de abortar em qualquer estágio de sua gravidez. Fecha citação. O argumento de Warren foi muito criticado por dar margem ao infanticídio. Afinal, também recém-nascidos não seriam pessoas de acordo com os critérios por ela elencados. Não obstante, ela respondeu a estas objeções dizendo que matar recém-nascidos é imoral e não deve ser tolerado. Afinal, uma gestante que não desejasse criar o filho, mas que tenha levado a gravidez até o fim, poderia muito bem entregá-lo para adoção. Neste caso, nada justificaria matá-lo. Ademais, ela reconhece que recém-nascidos, embora não sejam exatamente pessoas dotadas de direitos plenos, estão bem mais próximas do limiar de se tornarem pessoas, algo que ocorreria também com determinados animais, como golfinhos, primatas e baleias. Em resumo, de acordo com ela, cito-a, ainda que o momento do nascimento não possa marcar uma descontinuidade forte no grau em que uma criança possui direito à vida, ele marca o fim do direito absoluto da mãe de determinar o seu destino. Fecha citação. A filósofa
Também ela, norte-americana, Judith Jarvis Thomson, publicou, em 1971, no periódico Philosophy Public Affairs, um artigo intitulado Uma Defesa do Aborto. De acordo com ela, um embrião ou um feto, nos primeiros meses da gestação, não é uma pessoa, da mesma forma como uma bolota não é um carvalho. Ainda assim, Thomson vai considerar como se fosse, para mostrar que, ainda se zigotos, embriões e fetos fossem pessoas humanas, o aborto induzido seria moralmente defensável. Ela argumenta que os oponentes do aborto, os militantes pró-vida, em geral afirmam que o feto é uma pessoa, que uma pessoa tem direito à vida e disto concluem que a gestante não pode interromper voluntariamente uma gravidez. Mas, de acordo com ela, há um grande salto argumentativo entre as afirmações e a conclusão, de forma que a conclusão não está corretamente justificada. Para demonstrar isso, Thomson recorre a uma situação hipotética, aquilo que na filosofia costuma ser chamado de experimento mental. Ela pede para imaginarmos o caso de um excelente violinista com uma doença renal fatal. O agravamento de sua doença o deixou inconsciente. Para ele permanecer vivo, ele precisa encontrar alguém com um tipo sanguíneo muito específico. Você tem este tipo sanguíneo. E por causa disto, a Sociedade dos Amantes de Música te sequestra e exige que você permita que ele faça o tratamento, de modo que durante um longo período ele precisará utilizar o seu rim, de um modo que você, a princípio ao menos, não tenha danos por isso. Mas você terá muitos incômodos para seguir nesta situação. A filósofa então pergunta: o violinista tem o direito de usar seu corpo? Você tem a obrigação de conceder o uso de seu corpo ao violinista? E ela responde: ele tem direito à vida, mas o direito à vida dele não inclui o direito ao uso de um corpo alheio, e nem outra pessoa tem a obrigação de conceder-lhe o uso de seu corpo para garantir que ele desfrute de seu direito. Esta situação seria análoga à do feto para uma gestante. O feto tem direito à vida, mas isto não lhe concede o direito ao uso do corpo da gestante. Do direito à vida do feto, portanto, não se pode derivar a imoralidade do aborto induzido. Nas palavras de Thomson, eu gostaria de destacar que não estou argumentando que as pessoas não têm muito direito à vida. Muito ao contrário. Parece-me que o controle primário que precisamos colocar na aceitabilidade de uma visão sobre os direitos é que deve ser verdade para tal visão que todas as pessoas têm direito à vida. Estou somente defendendo que ter direito à vida não garante ter direito de receber o uso ou direito que permite o uso continuado do corpo de outra pessoa, mesmo que isso seja necessário para a vida. Fecha citação. Com isso, Thomson faz uma distinção crucial. Uma coisa é retirar a vida de alguém, matá-la. Outra, completamente diferente, é não dar as condições para que ela se desenvolva. Ninguém é obrigado moralmente a dar as condições para que alguém se desenvolva, ainda se for imoral retirar a vida de alguém. A gestante que induz um aborto está tão somente impedindo um feto de seguir usando o corpo dela. Com isso, ela escapa da cilada de ter que definir qual o momento em que alguém se torna uma pessoa. Para encerrar a aula, gostaria de retomar o caso de Sandra. Relembremos a situação já narrada na segunda aula de nosso curso. Sandra tem 35 anos, é casada e tem 2 filhos. Ela é negra, moradora da periferia de Belo Horizonte e tem um emprego precário em um supermercado muito mal remunerado. A sua vida é bastante simples. Ela basicamente cuida da casa, das crianças, sai para trabalhar, tem pouquíssimo tempo livre e seus momentos de socialização ocorrem quase todos na pequena igreja evangélica que ela e boa parte de suas vizinhas frequenta. Ela sofre de depressão e está muito cansada. Sua relação com o marido não é boa. Ele participa pouco da criação dos filhos, fica pouco tempo em casa e pouco contribui com a família, tanto em termos do trabalho doméstico quanto financeiramente.
o marido de Sandra faz bicos, trabalhos sazonais e também muito mal pagos. Assim, a renda da casa oscila entre 1 e 2 salários mínimos. Sandra acaba de descobrir que está grávida. Ela e o marido quase não transavam mais, e por isso ela deixou de se preocupar com métodos contraceptivos. Ela não quer ter mais filhos. Está cansada demais. Sente que sequer consegue dar atenção para as 2 crianças que tem em casa e se preocupa realmente em não dar conta de chegar até o final do mês. Uma vizinha que frequenta o mesmo culto que ela lhe confidenciou ter feito um aborto, tomando um comprimido, uma medicação que ela garante ser segura. Mas Sandra acha isto errado, moralmente errado. Aliás, a vizinha também acha isto errado, mas ainda assim o fez. Sandra não sabe o que fazer. Sabe que nem quer ter mais um filho, o terceiro, mas tampouco quer abortar. Agora proponho um exercício. Tenho insistido ao longo do curso que cada teoria normativa da ética é uma espécie de linguagem de acordo com a qual é possível justificar escolhas morais. Então vamos pensar como seria possível justificar respostas a este dilema a partir delas. A ética das virtudes é teleológica. Ela julga a moralidade da ação de acordo com o propósito que está sendo perseguido. E mais, ela estima moralmente o comportamento virtuoso e repreende o vicioso. Qual o propósito de Sandra? Digamos que ela tenha por meta, em sua vida, conceder a melhor formação possível para seus 2 filhos. Por isso, ela estima as virtudes necessárias para tanto. Admira as mães que conseguem se dedicar à formação de suas crianças, que acompanham seu desempenho escolar, que são pacientes. Ao mesmo tempo, ela tem imensa aversão às mães que não conseguem dedicar tempo suficiente para os filhos, que não sabem o que está acontecendo com eles, cujo excesso de demandas faz com que elas percam a mão na condução de sua educação. Pois bem, neste caso, é provável que Sandra justifique a opção de induzir um aborto a partir da ética das virtudes. Um terceiro filho a conduziria para o caminho que ela mais abomina, a das mães superocupadas que não conseguem dar a atenção necessária para cada um. A indução do aborto, por outro lado, permitiria a ela não se sobrecarregar ainda mais, e com isso, garantir um cuidado maior aos filhos que ela já tem. Mas a ética das virtudes pode servir, também, para justificar a posição contrária. Lembrem-se da aula 4. Lá comentei que quem cunhou o termo ética das virtudes foi uma filósofa irlandesa chamada Elizabeth Anscombe. Pois bem, Anscombe chegou a ser detida, ao final de sua vida, por protestar contra a legalização do aborto em frente a uma clínica onde o procedimento era realizado, no Reino Unido. Não quero, com isso, de modo algum, sugerir uma tendência conservadora na ética das virtudes. Eu apenas comento, como uma curiosidade. Imaginem agora que Sandra coloque como meta de sua vida ser uma pessoa com decoro, responsável por seus atos, que mantém o que ela considera ser um padrão de decência. Ela estima a virtude do autocontrole, de quem arca com as consequências dos seus atos, de quem não se deixa levar pelos desejos e prazeres. Ela abomina os inconsequentes, os volúveis, os dissolutos. Pois bem, neste caso, ela provavelmente justificaria sua recusa ao aborto com um discurso de autorresponsabilização, de que ela deve arcar com as consequências de sua gestação, uma vez que participou da concepção. Assim, ela realiza seu propósito, seu plano de vida. Em caso contrário, haveria uma mácula a atormentar. A ética do dever, por sua vez, é deontológica. Ela julga a moralidade de uma ação a partir da máxima que lhe serve de inspiração, o princípio empregado pelo agente em seu agir. O imperativo categórico é um procedimento pelo qual é possível testar a máxima da ação, para saber se ela é conforme ao dever ou contrária ao dever. Sandra pode pensar de forma semelhante a Dom Marques e formular assim a sua máxima. Tem o direito de privar alguém de seu futuro? E então imaginar o que ocorreria se esta máxima fosse adotada universalmente. O resultado seria o fim da humanidade, com os indivíduos todos se matando. Um resultado contraditório, pois abole a própria possibilidade de uma sociedade humana. Neste caso, Sandra leva a gestação até o fim,
passando a ter uma boca a mais para alimentar. Mas ela pode também pensar de modo semelhante a Judge Thomson. Ela pode formular a máxima da seguinte forma: não preciso ceder meu corpo para a satisfação de necessidades, ainda que básicas, de terceiros. E então imaginar o que ocorreria se todos adotassem esta máxima. Ela não é contraditória. O mundo e a sociedade seguirão existindo, ainda se ninguém for obrigado a ceder o uso de seu corpo para a satisfação de necessidades básicas alheias. E ela pode muito bem querer um mundo assim. Neste caso, Sandra pode muito bem interromper sua gestação sem considerar isto um ato imoral. Notem que tanto Dom Marques quanto Judge Thomson empregam uma linguagem deontológica, falando de direitos e deveres para tratar do assunto. Por fim, a ética utilitarista é consequencialista. Ela julga a moralidade da ação a partir de suas consequências. Ações boas contribuem para a felicidade geral. Ações más tornam menor a felicidade geral. Para saber se deve ou não levar adiante a gestação, Sandra precisa calcular o quanto os concernidos são afetados, se eles ficarão mais felizes ou menos. Este cálculo é hipotético, afinal, não há como prever o futuro. Se Sandra considerar que ela, seu marido, seus outros filhos e a comunidade em que vive se tornará mais triste com mais uma criança, pois já se vive em escassez de recursos, e isto faria terem que dividir o pouco que tem com mais uma pessoa, então ela não apenas pode abortar, como deveria, moralmente, fazer isto. É errado provocar mais dor e sofrimento, e o nascimento deste rebento teria esta consequência. A partir deste cálculo, Sandra poderá justificar a interrupção da gravidez. Mas se Sandra acreditar que não é isto que ocorrerá, que uma criança sempre torna mais feliz uma casa, mesmo que pobre, e que o amor dado a ela será suficientemente grande, de modo que ela será feliz e tornará mais feliz a sua comunidade, enfim, que o cálculo pende para uma felicidade geral maior, então será correto levar adiante a gestação, dar à luz ao filho. Sandra justificaria, sim, sua rejeição à interrupção de gravidez. Neste caso do aborto, não é difícil conceber justificativas para responder de forma distinta ao dilema moral colocado pela possibilidade de interromper uma gestação indesejada. Isto é, as teorias normativas, ao menos neste ponto, não parecem vetar a possibilidade de respostas diferentes, dependendo do modo de formular o propósito que está sendo perseguido, a máxima, que serve de inspiração, ou ainda o cálculo que está sendo feito. Eu sou Amaro Fleck, professor de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, e esta foi a 13ª aula de uma série de 15 da disciplina Introdução à Filosofia, com ênfase em Ética, ministrada para o ciclo introdutório às Ciências Humanas, da UFMG. Esta foi a primeira de uma série de 3 aulas dedicadas ao exame da ética prática. No nosso próximo encontro, nos debruçaremos sobre o uso recreativo de drogas ilícitas.